O mundo bipolar. A questão número 1. Pontuem decisões importantes tomadas durante a Conferência de Bretton Woods e a Conferência de São Francisco. Na Conferência de Bretton Woods foram criados ainda o Fundo Monetário Internacional, conhecido FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje faz parte do Grupo Banco Mundial. A taxa de câmbio das moedas dos países deveria ter valor indexado ao dólar. Na Conferência de São Francisco foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de preservar a paz e a segurança mundiais e de promover a cooperação internacional para a resolução de problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Número 2. Escreva as características do chamado mundo bipolar. De forma resumida, essa resposta, podemos dizer que era um mundo dividido entre os Estados Unidos e seus aliados e a União Soviética e seus aliados. Era um mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo. Disputas de influência e corridas tecnológicas marcaram o período. Como se deu a guerra de propaganda entre Estados Unidos e União Soviética? Vamos à resposta. Consistia em divulgar seus avanços tecnológicos e suas conquistas nas mais variadas esferas de desenvolvimento de cada nação. Os Estados Unidos da América souberam usar muito bem o cinema em seu favor. Poderíamos incluir também nesta resposta a questão da propaganda negativa, ou seja, não só cada um dos países tentava divulgar os seus feitos, as suas conquistas, fossem no campo da tecnologia, fosse no campo cultural, mas também de desprezar, minimizar as conquistas do adversário. Questão número 4. Defina a corrida armamentista. A corrida armamentista foi a questão central do período da Guerra Fria, que envolveu diretamente os Estados Unidos e a União Soviética na corrida atômica e na corrida espacial. Estava implícito nessa corrida que a nação que aprimorasse a tecnologia nuclear e conquistasse o espaço seria considerada a mais avançada cientificamente. As duas potências produziram metralhadoras, fuzis, tanques, aviões, submarinos, mas os grandes destaques eram as chamadas armas nucleares, que os Estados Unidos já tinham utilizado no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. A partir daí, dessa corrida armamentista, podemos já perceber que daquelas bombas do Japão, que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, a potência dessas armas só aumentaram. A próxima questão diz respeito à corrida espacial. Cite uma conquista importante estadunidense e outra soviética na chamada corrida espacial. Em 11 de abril de 1961, o astronauta Yuri Gagarin comandou a nave Vostok numa viagem espacial. Mas foi os norte-americanos em 1969 que chegaram à Lua a bordo da nave Apollo 11. A sexta questão, um pouco mais extensa, diz o seguinte: escolha 3 conflitos ocorridos durante o período bipolar, durante a Guerra Fria, e escreva sobre eles. Lembrando que cada conflito que vamos colocar aqui como resposta é um conflito interno, com essas forças internas sendo apoiadas, um lado por Estados Unidos e outro lado pela União Soviética. Essa ideia é o conceito de Guerra Fria.
Estados Unidos e União Soviética não se enfrentam diretamente em uma guerra, mas apoiam financeiramente e com armamento esses conflitos internos. Primeiro deles, Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos envolveram-se diretamente no conflito e em 1969 chegaram a enviar mais de 500 mil soldados ao país asiático para combater então o grupo que era apoiado pela União Soviética dentro do Vietnã. Coreia, idem. Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953 entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Guerra do Afeganistão. O governo russo decide enviar um bem preparado exército que deveria varrer todos aqueles que se opusessem à indicação de Karmal para a presidência do país. Enquanto isso, um grupo de guerrilheiros afegãos contrários à intervenção russa lutavam contra as tropas soviéticas. Em pouco tempo, tal resistência passou a contar com o apoio financeiro e bélico de nações como China, Estados Unidos, Irã, Paquistão e Arábia Saudita. O que era a cortina de ferro definida por Winston Churchill? Citada frequentemente durante a Guerra Fria para designar a separação entre o mundo socialista e o mundo capitalista, numa alusão ao regime extremamente fechado adotado pelos soviéticos, mas fundamentalmente para designar a separação daquelas nações europeias do leste europeu que estavam aliadas à União Soviética. 8. Em que consistia a doutrina Truman? De forma bem resumida, política norte-americana de contenção do socialismo durante a Guerra Fria. Ou seja, era uma doutrina encarregada de expandir a influência dos Estados Unidos no mundo e, ao mesmo tempo, evitar que a União Soviética expandisse a ideia de uma revolução socialista em outros países do planeta. No chamado conflito leste-oeste, que papéis exerciam OTAN e Pacto de Varsóvia? Antes de irmos à resposta, importante lembrar, conflito leste-oeste é o que a gente chama de mundo bipolar. Principalmente na geografia, trabalhamos muito com esses dois conceitos, conflito leste-oeste, porque depois a gente vai estudar um conflito norte-sul, e também de mundo bipolar. É a mesma Guerra Fria. Leste-oeste é socialismo e capitalismo, Estados Unidos e União Soviética. Vamos lá. A OTAN é Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar que pretendia garantir a segurança mútua contra uma expansão maior do socialismo na Europa. Já o Pacto de Varsóvia, aquele de 1955, é uma aliança militar entre a potência soviética e os países socialistas do leste europeu. 10. Quais as principais diferenças entre os países que se alinharam aos Estados Unidos da América e os que se alinharam com a União Soviética? Vamos trazer de forma bem resumida. Os países que se alinharam aos Estados Unidos eram capitalistas e a maioria deles do oeste europeu. A maioria deles, então não são todos do oeste europeu. Há outros países em outras partes do mundo alinhados aos Estados Unidos, assim como há aqueles que se consideram não alinhados. Os países que se alinharam com a União Soviética
eram socialistas do leste europeu. Também a maioria, mas não todos. Há outras situações, há outros países que se alinharam à União Soviética de outras partes do mundo. Enfatizando, também existiam países que se consideravam não alinhados, nem com os Estados Unidos, nem com a União Soviética, principalmente os chamados países do terceiro mundo. Vamos a uma questão do Enem, então. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. A gente viu isso, não é? Ou seja, quando a gente fala de bloco ocidental, a gente está falando do oeste europeu. Quando estamos falando de bloco oriental, estamos falando do leste europeu. É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Bem, vamos às alternativas então. Você que está acompanhando o nosso vídeo desde o início, essa correção de atividades, já percebeu que a resposta para essa questão do Enem está lá na nossa questão 7. Vamos às alternativas. Letra A, Cortina de Ferro. A letra B, Muro de Berlim. A letra C, União Europeia. A letra D, Convenção de Hansard. A letra E, Conferência de Estocolmo. A alternativa correta vem lá da definição de Churchill. Letra A, Cortina de Ferro.